Boa tarde, sou a Renata Silva, consultora de bem-estar do TER, sou terapeuta integrativa e hoje estou aqui com a Lili e nós vamos começar a nossa aula do nosso mundo emocional. É muito importante, vou compartilhar minha tela, e é muito importante a gente começar a pensar, né, nessa questão emocional, o quanto que ela nos abala. Somos consultoras de bem-estar, nós optamos, né? A Lili também é, né, Lili? Você não é consultora de bem-estar? Sim, Nós, somos consultoras. isso mesmo. Nós compartilhamos os óleos, né? Além da gente usar, a gente tem todo o benefício desses óleos. Eu falo que é sempre uma omissão de socorro quando a gente não fala para as pessoas. As pessoas estão aí sofrendo por vários motivos e não conhecem os óleos essenciais. Então, nós que já temos esse benefício, a gente começa a compartilhar a nossa história e com isso a gente ajuda muita gente aí pelo que passa pela gente. Eu sou consultora de bem-estar, eu comecei na Doterra em setembro de 2021, né? Como o tempo passa. E eu comecei por causa de uma dor que é a menopausa ou climatério. Eu tinha fogacho de 5 em 5 minutos, eu era totalmente desequilibrada emocionalmente. Eu falo que chega um momento da vida da gente que a gente fica igual, não pode falar nada, a gente chora, né? Ou então, o supinho muito curto, a gente arruma conflito com todo mundo, principalmente para os que têm uma família, né, que mora com marido, com filhos. Eu percebo o quanto que é um transtorno mesmo para as mulheres que entram nesse período. E não fazem nada, né? Às vezes ela deixa passar. E é muito importante a gente entender que menopausa não passa, né? A menopausa, a partir do momento que a gente não tem mais esse ovário, ele atrofia, né? Ele não libera mais hormônio, você vai ser assim o resto da sua vida. Então, você vai convivendo com isso aí. E os óleos essenciais me ajudaram demais. Assim. Desde então, eu só uso óleo essencial. doTERRA é uma empresa americana, ela chegou no Brasil há 17 anos. A primeira fábrica deles é em Utah, nos Estados Unidos. E hoje é a maior empresa de óleos essenciais do mundo, gente, é uma coisa assim, impressionante. 120 mercados que a doTERRA já está. É uma empresa de capital privado e ela já tem mais de US$ 1 bilhão em ativos. No Brasil, nós já temos uma fábrica, nós comemoramos 7 anos de doTERRA ontem, 20, como vai ficar gravado, né? 20 de junho de 2025. E já temos a fábrica de Joinville, que começou em 2023. E o diferencial da nossa empresa sempre é a pureza, é o selo de pureza. A missão da doTERRA é o que a gente faz, compartilhar os óleos essenciais de grau terapêutico com o mundo. Então, a gente dá aula, a gente coloca uma gotinha na mão, a gente ensina, né? Esse é o nosso trabalho, educador. A gente ajuda as pessoas a conhecer esses óleos essenciais e ter qualidade de vida. E é muito importante a gente começar uma reflexão que é entender quantas farmácias estão por aí, na nossa esquina, né? Por que que elas estão sempre cheias e por que as pessoas estão cada vez mais doentes? Né? Se elas estão sempre cheias, por que que as pessoas sempre voltam para comprar? E o que que realmente a gente está tratando? Então, é muito importante a gente entender que o remédio, ele trata o sintoma. E a causa raiz não é tratada com os fármacos, porque eles são macropartículas e porque eles não conseguem chegar no seu sistema emocional. E dentro disso tudo que eu estou falando, nós vamos entrar numa área que é o óleo essencial. Esse sim, com a qualidade que a da Terra tem, consegue chegar no seu sistema límbico simultaneamente. Então é incrível. O que é um óleo essencial? É um composto aromático, né? Ele é da planta, pode tirar da planta, do caule. E quando você coloca uma gotinha na mão e cheira, ele vai para o seu sistema emocional. Esse composto, ele é químico, natural da planta, consegue chegar no seu sistema celular
E ele equivale, por exemplo, uma gota de peppermint, 28 xícaras de chá. Eu sempre falo que é muita coisa, né? E, gente, a única coisa que chega no seu sistema celular é o óleo essencial. E ele realmente vai nessa causa raiz e vai fazendo esse trabalho de nos purificar. E por que que nós não usamos outras marcas? Porque pode ter germes pesados, pode ter risco de metais pesados, e aí sim ele não vai fazer o efeito terapêutico, né? Que é o efeito que é importante para nós. Muito importante você entender que quando você pega a planta e corta ela, vai soltar um cheiro. Aquela bolsa ali de óleo é o óleo essencial. Quando a gente corta um limão, por exemplo, e espreme, o caldo é a vitamina C, mas o olhinho é o óleo essencial. Então, a gente já convive com óleo essencial o tempo inteiro, né? É que a gente não percebe mesmo quanto eles são incríveis. Uma coisa que eu gosto de falar, sempre quando eu dou aula, é que o óleo essencial, ele não causa vício, tá? Ele não vai gerar resistência. Por quê? Porque ele é um DNA vivo. Então, se você pegar uma gotinha de óleo essencial, eu cheirar aqui, a Lili cheirar lá, ele vai fazer efeitos diferentes, porque ele é versátil. E ele não vai causar resistência, porque aqui tem 100 gotas. Cada gota é um DNA vivo, é diferente. E é muito diferente de um fármaco, né? Por isso que os médicos sempre estão mudando a marca do remédio, porque ele vicia, ele causa resistência, tá bom? E é muito importante entender que óleo essencial não é para curar doença. Ele vai trabalhar o seu sistema imunológico, ele vai fortalecer para que de forma natural ele combate as doenças físicas e emocionais que chegam o tempo todo em nosso organismo, em nosso corpo. Então, o óleo, ele protege, ele fortalece nosso exército imunológico para que a gente não consiga cair, né, perante aos vírus, as bactérias, as emoções, porque quando você está com seu sistema imunológico fortalecido, você não adoece. E o diferencial da do Terra é esse selo de pureza, chama CPTG, é um certificado de pureza testado e garantido, que ele elimina todo tipo de bactérias, germes, toxinas. A do Terra não tem nada disso. E o óleo, ele não é diluído em nada, nenhum tipo de sintético. É o óleo essencial puro no vidrinho que chega na sua casa. Esse selo de pureza também ele nos traz, além de os óleos 100% puros e seguros, a Doterra não tem fazenda própria, então ela vai nos habitat da planta e ela pega cada óleo no seu local. Então ela vai pegar lavanda na Bulgária, o limão na Sicília, o frankincense na Somália, o melaleuca na Austrália. E com isso, nós temos aí, quando a gente chega com o kit em casa, a gente tem um óleo de cada local. Então, nós temos os melhores óleos essenciais do mundo na nossa farmacia natural. É incrível, né? E uma coisa que é legal é que, além dele não ter o sintético, ele pode ser usado nos alimentos, né? Então, alguns óleos nós ingerimos, tá bom? E quando eu inalo um óleo, coloco uma gotinha na minha mão, meu cheiro, esse óleo vai para o meu sistema límbico em 22 segundos. Ali em 2 minutos está na minha corrente sanguínea, e em 20 minutos está em todas as células do meu corpo. A gente entender, quando eu tomo um fármaco, ele chega, eu tomo aqui, ele vai descendo, vai em 20 minutos que ele vai entrar na minha corrente sanguínea. Por isso que quando eu tenho uma dor de cabeça, quando eu tomo um remédio, um analgésico, alguma coisa assim, ele vai demorar a espaçar um tempo mais. Não adianta você ficar tomando 2, 3, 4, 5, porque não é o caso. Ele não vai fazer o efeito rápido. O que faz efeito instantâneo é o óleo essencial, porque quando eu inalo,
ele vem do bulbo olfatório e vai para o meu sistema límbico, e ali ele faz um trabalho muito bacana. E aqui, ô Lili, vamos aproveitar que você está aí e vamos começar a fazer um teste para a gente entender como que está a nossa escala de emoção. Então, eu Sim. quero que você, Lili, faz assim, ó, de 1 a 10, você vai colocar. Quando eu falar a palavra, é importante que você não pense na palavra. Então, eu vou Tá. falar vergonha. Você coloca de 1 a 10 um número do lado da vergonha, sendo que para cima te incomoda muito, para baixo te incomoda nada. Pode até zerar, tá bom? E como é que eu faço isso? Eu vou falar assim, ó, vergonha. Aí você vai pensar, não pensa muito não. Você vai pensar assim, eu tenho vergonha? Aí, não, não tenho vergonha. Então, zero. Ah, eu tenho muita vergonha. Então, 10. Ah, Tá? tá, eu vou falar. Uhum. Não, você vai escrever. Você não vai falar, não. Você vai escrever No aí. chat? Não, pode escrever no seu papel. Você tem um papelzinho aí? Ah, sim, tenho aqui pertinho. Peraí. Escreve aí, porque aí depois a gente vai ver, depois da aula, como que fica. Tá bom. Então, vamos supor, vergonha. Você pensa, eu tenho vergonha? Não, eu não tenho vergonha. Zero. Culpa. Eu tenho culpa? Ah, eu tenho muita culpa. 10. Sabe? Você vai colocando o volume, como se fosse um dedal ali de rádio. Você vai nivelando o quanto te incomoda e o quanto não Entendi. te incomoda. Então, vamos lá. Vergonha, o quanto que tá. Culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, neutralidade, boa vontade, aceitação, razão, amor. Isso tudo é com você, tá? Você para você mesmo. Tá bom. Alegria, paz e iluminação. Então, isso você vai ver aí depois a sua pontuação e você vai ver o que que você precisa vibrar mais alto. Então, se eu tenho Entendi. medo, o medo ele está na vibração bem baixa. Eu preciso vibrar alegria, eu preciso vibrar coragem, eu preciso vibrar amor. Então, isso é para a gente, essa escala é para a gente ter uma consciência de como as emoções vai nos minando, sabe? Então é Entendi. legal quando a gente tem essa consciência. Então, se eu coloquei, por exemplo, que eu tenho culpa tá no alto, eu tenho que ter consciência que a culpa não presta, não preciso ter culpa, eu tenho que tirar ela, eu tenho que eliminar. Então é legal porque aí você começa a vibrar mais na sua autoconsciência, no seu alto valor, tá bom? Esse Sim, teste é para isso. E aí amei. é bom, né? Eu gosto muito desse teste. É Interessante. para o dia a dia também, né? Como que eu tô hoje, né? Eu tenho que vibrar bem, então vai largando isso para lá. E aqui a gente entra nas emoções mesmo, né? O que é uma emoção? A gente fala tanto em emoção, então são reações do corpo, estímulos externos que podem ser considerados como estado mental ou fisiológico. Então, o que é Sim, isso, né? Às vezes a pessoa tem, olha, alegria. É algo que vem de fora ou pode vir de mim? Raiva. Geralmente, a raiva não é o outro que te faz, é você que se deixa ficar com raiva. Então, exatamente. todas essas emoções, elas vêm de mim para fora, mesmo que seja provocada pelo outro. Porque eu sempre falo que a gente tem que estar tão fortalecida para que o outro não mexa em minhas emoções. A Exatamente. tristeza, o medo, a surpresa,
surpresa, admiração, isso tudo é de mim para fora. Então, é muito importante a gente começar a entender essas emoções para que elas não comecem a vir de forma negativa para nós. Então, é muito importante entender, emoções duram segundos. Eu falo sempre assim, felicidades são momentos. Então, ao mesmo tempo que eu estou muito feliz, acontece algo, eu já vibro diferente. Então, todas as emoções, elas passam. Eu não estou depressiva, eu não sou depressiva, eu estou, ela vai passar. Eu não estou, eu não sou ansiosa, eu estou, ela vai passar. Né? Eu não, tudo que me traz para baixo, eu não sou, eu estou. E tudo que está, passa. Então, é muito legal a gente ter essa consciência, porque pode durar segundos, como uma surpresa, ou pode durar anos, como um Uhum. amor, como a depressão, como a ansiedade, como a síndrome do pânico. Isso tudo depende de mim. Então, quando eu vibro para o alto, essas energias, essas emoções não ficam em mim, tá? Ei, Ângela, e aqui é o nosso cérebro, né? Então, o que que é esse sistema límbico que a gente sempre fala? É um conjunto de estruturas cerebrais interconectadas que processam as emoções, comportamentos motivados e memória. Então, ele fica aqui, ó, nessa região. Por isso que quando eu inalo o óleo, ele vem do meu bulbo olfatório, faz esse caminho, chegando no meu sistema límbico. E no Renata, límbico, oi, uma dúvida. O nosso sistema límbico, os olhos, eles chegam com 2 segundos, né? Com 22, 2 segundos. Vinte e aproximadamente. dois, 22, tá? E qual é a permanência dele no sistema límbico? O óleo Tem. ele fica mais tempo no na nossa corrente sanguínea, nas nossas células, Ah, né? sim. Uhum. Mas a partir do momento que ele entrou no sistema límbico, ele vai fazer um scanner em todo o seu sistema cerebral e ali ele vai mandar comandos através de sinapses para o seu organismo para você equilibrar, tá? Mas eu Nossa, sempre, por exemplo, se uma pessoa é muito ansiosa, eu sempre falo para ela inalar o óleo 2, 3 vezes ao dia, para que ela não fique descoberta nesse tempo, tá bom? entendi. E é muito, dentro da medicina chinesa, existe a teoria, né, que eles chamam de teoria da medicina chinesa, e fala muito essa ligação dos órgãos com as emoções. Então, o fígado está muito ligado à raiva. Outro dia me perguntaram assim, quer dizer que toda vez que eu tiver com raiva, vem do fígado. Não, a gente não generaliza nada, mas se você tiver um fígado harmônico, provavelmente você não vai estar irada, né? Tudo vem da emoção. Eu estou muito gripada, eu gripei. Eu gripei por causa de um vírus, mas veio de uma emoção, veio de Isso mesmo. uma imunidade, né? Herpes. A herpes sai porque você passou uma dificuldade ali. Você não soube liberar, e aí a imunidade cai, a herpes aparece. Então, são coisas tudo, assim, às vezes a pessoa fica, não acredita, é vírus, é bactéria, tá tudo certo também. Isso aqui é para a gente clarear, né? E eu sempre falo que é algo que é corriqueiro, por exemplo, uma infecção urinária é bactéria, ela vem de uma emoção também, mas se a pessoa vai lá no médico, toma remédio, daqui a pouco ela tá de novo, provavelmente é emocional, né? Então, tudo que se repete muitas vezes, tenta ver qual é a emoção desse órgão que está acontecendo para que você saia desse ciclo vicioso, ok? Então, os pulmões, a emoção é a tristeza. Então, o que motiva o pulmão? A alegria. Então, o que que eu tenho que vibrar? Na alegria. Por que que as pessoas têm muita depressão? Vem da tristeza que vem do pulmão. Por que que as pessoas têm pneumonia? Vem muito da tristeza. É bactéria? É bactéria. O Covid ele instalava onde? No pulmão, na parte respiratória. Verdade.
né? E as pessoas que se foram, muitas delas, foi difícil, às vezes as pessoas fumavam muito, né? E aí não conseguiam se reanimar. Mas aqui é para a gente entender que tudo que é crônico vem de uma questão emocional, vai ser um ciclo vicioso e não vai conseguir sair dele. Então, quando eu tenho consciência, fica mais fácil. Estômago, a pessoa angustiada, a pessoa que tudo é nervosa, tanto que aquelas gastrites nervosas vêm de um estresse, de um metabolismo que não está acontecendo. Provavelmente esse intestino também não está legal. Então, olha como que está tudo ligado, né? Ou interligado. O coração, gente, é a mágoa. A gente não perdoa de jeito nenhum. Nossa, eu falo que o perdão, ele é para você. Você não está perdoando ninguém. Você tem que perdoar você, porque você perdoando você, você libera todo o resto. E os rins, ele vai atuar no medo. Então, o oposto dele é a coragem. Então, se eu sou uma pessoa muito medrosa, provavelmente eu vou gerar mais cálculo de rins. Mas isso é tudo de uma forma bem genérica, né? Às vezes a pessoa tem uma fabricação de rim, de pedra no rim, patológica mesmo. Mas se ela aumentar a coragem dela, ela vai diminuir esse processo. Então, é interessante a gente entender isso, entender essa relação das emoções com os órgãos, e quando eu sei quem eu sou, fica mais fácil de eu saber o que que eu tenho, né? Às vezes a pessoa não sabe o que que tem. E aí entramos na linha touch e da linha do kit emocional. Nós temos dois tipos de vidro, o touch e gotas. Então, vamos começar falando do console. O console, ele é um blend que tem todos esses óleos. Olíbano, patchouli, lang-lang, labdanum, amire, sândalo, rosa e osmanto. A doTERRA é uma empresa americana, então tem muitos óleos que a gente nem conhece aqui no Brasil. Esse labdanum eu não conheço também, amires, mas os outros são incríveis, né? E para que ele vai te cuidar? Ele vai te dar consolo, ele vai te dar esperança, ele vai trazer, ele vai te reconfortar, ele vai te acalentar. Então, naqueles momentos que você está se sentindo triste, momentos de luto, né? Aquele momento que você não está entendendo nada, não sei o que fazer, como sair daqui, né? Eu falo que naquele momento que você está no negro, que você não vê solução. E para perdas, gente, ele é muito bom para perdas em geral. Às vezes perdeu dinheiro, às vezes está no luto, às vezes perdeu o emprego, separou, namorados, tudo que você está ali ainda na transição para ver como que vai ser daqui para frente. Esse óleo é incrível. Então você pode usar ele. Eu gosto de passar muito nas têmporas, eu gosto de passar atrás das orelhas. Sempre quando eu falar pulsação de perfume, é isso, atrás das orelhas, pulsos. E aí você vai ver, por exemplo, com solo, eu gosto de passar aqui na nuca e gosto de inalar. Todos os óleos é importante que você inale. Tudo que gera emoção, eu preciso inalar óleo essencial, tá? O Peace, ele vai trazer uma paz, aquela paz mental, né? Às vezes a mente fica 200 por hora funcionando e não para, e ansiosa, e nada acontece. Passa o Peace, inala o Peace, cheira, passa assim na região da garganta, ele vai te trazer essa tranquilidade. Eu gosto muito do Peace para as pessoas que não falam, às vezes querem falar e não conseguem falar, então elas engolem aquilo ali também não metaboliza. Aí daqui a pouco está doendo a garganta, está inflamando, né? Então, esse pis é excelente. Gosto de passar bem aqui na garganta e sempre inalar. E ele também é um blend que vai te ajudar. Ó, vetiver, lavanda, ylang-ylang, olírio, sálvia, manjerona e hortelã verde. Então, é incrível. O Forgive, ele vai ajudar para você se libertar.
libertar do perdão mesmo, né? O perdão é sempre uma libertação, uma liberação. Fala que quando você fica ali remoendo aquela pessoa, aquela coisa, você não se liberta, você é escravo daquilo. Às vezes você acha que é a pessoa que está fazendo isso com você, mas não, é você que está fazendo com ela, né? É você que está fazendo com você mesmo. Quando você passa o Forgive, ele tem esses blends abertos, bergamota, zimbro, mirra, arbor vitae, nótica, tomilho e citronela. Esses óleos é para deixar ir, libertar, me deixar pura, me deixar sozinha, me deixar viver a minha vida sem culpa. Né? Então é isso que ele traz, ó, sentimento de perda, raiva, medo, aquele bloqueio emocional. Gente, nós viemos de uma educação das nossas famílias, do nosso pai, da nossa mãe, e tá tudo certo, eles educaram a gente como eles souberam educar, é o que eles tinham. Mas muitos de nós, principalmente nessa fase de idade mais velha, a gente tem essa coisa de trazer educação de lá, né? E isso causa muita coisa ruim às vezes. E o Forgive, ele te ajuda a liberar e falar, não, eu me amo, e daqui para frente vai ser assim, eu vou fazer o melhor para mim. Isso que é importante na nossa vida. E eu gosto muito de passar ele na região do timo, que é essa região aqui, ó, próximo aos mamilos, um pouquinho mais acima, tá? Ele vai te ajudar demais. O tia já é aquele óleo do eu realizo, que é o abdômen, a boca do estômago. Ele vai promover alegria, ele vai te dar otimismo, ele motiva também. É um óleo que vai ajudar aquele metabolismo que quando eu não perdoo fica parado. O tia vai botar isso para funcionar, vai colocar o metabolismo para acontecer. E a partir daí você começa a ter mais criatividade, seu intestino vai funcionar melhor, você vai ter animação. Sabe aquelas pessoas que procrastinam muito? Por isso, às vezes está tudo ali parado, eu não perdoo, eu não falo, e aí eu tô triste, aí eu vou procrastinando, meu intestino vai parando, e aí tudo fica ruim. E aí o Tia vai te trazer esse eu realizo, ele vai te pôr para funcionar, tá? Ele consegue te tirar da tristeza. O Motivate já é um óleo que vai te trazer motivação, alegria. Se você procrastina, então esse é o óleo. Pode passar atrás das orelhas, pulso, cheirar. É um óleo, gente, delicioso. Olha o tanto de óleo que ele tem. Hortelã-pimenta, clementina, coentro, manjericão, yuzu, melissa, alecrim e baunilha. Então, ao mesmo tempo que ele é um óleo impulsionador, que ele te põe para acontecer, ele é um óleo que te acalenta também. Então, eu gosto muito, o cheiro dele é incrível e ele traz coragem, sabe? Então, ele vai, ó, olha como que é legal esse kit emocional. Ele te acalenta aqui no console, aí ele vem e te traz paz de sua fala, do seu jeito de ser, ele te perdoa, te ajuda você a perdoar você mesmo. Ele já passa no tiro ali no abdômen para que seu organismo aconteça esse metabolismo e aí entra com o Motivate para te dar esperança, te trazer alegria para a vida, te trazer coragem para que você siga seu caminho, para fechar no Pássio, que é o eu sou, né? Que é o óleo da inspiração, da paixão, da emoção. Eu sempre falo que o Pássio ele traz o libido, mas não só libido sexual, né? O libido por você mesmo, esse tesão, essa alegria que você tem de olhar no espelho e falar como eu tô linda, como minha vida tá boa, como eu sou feliz, como eu sou grata. Quantas pessoas não têm gratidão no coração? O passo ele vai fazer isso para você, ele vai te dar mais confiança, ele vai te dar mais emoção, ele vai fazer você conviver mais com isso, né? E olha que interessante, ele tem o cardamomo, canela, gengibre, cravo, sândalo, jasmim, baunilha e damiana. Então, ao mesmo tempo que ele te dá esse valor para a vida, ele te acalenta e ele te esquenta.
Então, é um óleo que realmente você vai se sentir super bem. Então, eu sempre tenho aqui, né, qual óleo te representa. Então, tira o óleo da alegria, do positivismo, console o esperançoso, confortável. O Forgive é aquele que é aliviado, é calmo, é paciente, ele se renova. O Passion, ele é entusiasmado, inspirado, é o óleo da alegria também. O Peace é o que te traz segurança, é o que te desestressa, é o que te deixa no equilíbrio. E o Motivate é o que te determina, te dá energia, é o óleo da criatividade. E aqui existem várias pesquisas já falando que cientificamente o único pensamento positivo é 100 vezes mais poderoso do que um pensamento negativo. Gente, isso é muito sério, né? Então, eu olhei no espelho e falei, hoje eu tô feia. E se ao mesmo tempo eu falo nada, hoje eu tô linda, maravilhosa, sucesso absoluto, nanã, e eu vou verbalizando isso, o meu organismo vai entender o que eu quero e ele vai movimentar todas as minhas células para o positivo. Eu sempre falo para você pensar numa escala onde de 1 a 100, 50 positivo, 50 para cá negativo. Se eu fizer 51 positivo, todo o resto vai se tornar positivo. Ao contrário também. Então, é muito mais fácil, eu falo que dá o mesmo trabalho, pensar positivo e pensar negativo. Então, já que dá o mesmo trabalho e que eu sei que se eu pensar positivo eu vou ser mais feliz, eu vou vibrar o meu corpo na alegria, no positivismo, na felicidade, por que não fazer esse aí? E como se tornar um consultor de identidade do Terra ou como comprar esse kit? Você pode ser cliente preferencial, pode ser um consultor de bem-estar. Se você for cliente preferencial, a gente tem a Lili aqui, que é uma consultora de bem-estar, tem a Ângela, você pode me chamar. Nós vamos te dar um link, você vai comprar com desconto. Você vai ter um desconto de 25%. E a partir daí a gente te coloca num grupo onde a gente começa a te dar toda a assistência para que você crie o hábito de ter os olhos do lado de você e você ter uma qualidade de vida. Mas vamos supor que você começou a usar os olhos e você quer compartilhar com a sua família ou com todos que estão próximos. Você se torna um consultor de bem-estar. A partir daí, você pode receber bônus por isso. A cada pessoa que você traz para a Duterra, para comprar direto da fábrica, linkada a você, você ganha um bônus. Então, isso é muito bacana, é uma forma de você fazer uma renda extra inicialmente e depois a coisa vai melhorando. E aí nós temos dois tipos de kit. Nós temos o Touch, que é um kit, ele é mais fácil, eu falo que ele é mais fácil de passar. Ele é o Touch, ele tem uma pontinha de espera. Eu tenho aqui. Ele é o touch, ele tem uma esferinha, então fica mais fácil de passar. Então, o touch eu gosto muito de deixar na bolsa, tá? É um kit que vão com 6 óleos e dentro da bolsa você consegue conter as suas emoções nesse período que você fica fora. Então, para as pessoas que trabalham fora, para as pessoas que viajam muito, para as pessoas que fazem muita reunião, né? Então, assim, é muito bom não contar com a sorte. Já sabe que vai ter uma reunião difícil, que vai conversar com uma pessoa difícil, já pega o olhinho, já passa, já fica toda equilibrada, harmonizada ali, para que você tenha consciência de tudo que está acontecendo. E o kit emocional em gotas, você pode usar no difusor. Então, o gotas, além de você poder passar e cheirar, você usa o difusor, tá? Mas eu sempre gosto, para quem trabalha fora e tem uma vida mais agitada, comprar o touch, porque as emoções, elas nunca ficam só à noite, quando você está no cantinho da sua casa. As emoções, ela vai nesse processo do dia.
da manhã até a noite. Esse processo que as emoções são instaladas em você e dali vai gerando patologia, porque aumenta o seu cortisol, você inflama toda. Então, o touch ele vai te ajudar ali nesse processo, tá? Invista em você o máximo que puder, porque você de longe é o maior patrimônio. Gente do céu, as pessoas compram tudo, dão valor a tudo e não dão valor a elas. Nós temos até cultural isso, né? Só vou cuidar de mim quando eu estou doente. E aí eu vou para uma farmácia ou eu vou para um médico. E ali, muitas das vezes, não tem cura mais, não tem jeito mais. Você já está num certo nível que o negócio não é bom. E quando você consegue se cuidar com óleos essenciais, interceptar essas emoções que vão te minando a cada dia, né? A pessoa que tem raiva, ela vai ficando com raiva todo dia, daqui a pouco gera um câncer, né? E assim para tudo. Então é muito importante que a gente aprenda a nos cuidar, a nos ver com alegria, com essa vibração no alto. E isso, às vezes, sozinho é muito difícil. Por isso que eu gosto dos óleos essenciais. Desde que eu conheci esses óleos, nunca mais eu fiquei sem. Porque as emoções, elas acontecem em todos os momentos. Mas você estando fortalecida, você não cai, você não adoece, né? E aí fica mais fácil de você se cuidar. E aqui é um plano de compensação da Doterra para as pessoas que querem se tornar consultoras, como a Lili, como a Ângela, como eu. Então, você pode ir galgando aí nesse plano e chegando em valores muito bons. E para você que tem interesse em trabalhar com a Doterra, trabalhar com os óleos essenciais, compartilhar, pode nos chamar que a gente te explica melhor sobre o plano de compensação. E aqui, junte-se a nós, né? Nós ajudamos a curar o mundo e nós somos esse time de propósito que temos uma alegria de estar aqui com vocês. Alguma pergunta, Lili e Ângela? Nossa, ficou bem claro sobre as emoções. Nossa, eu amei esse kit aí. Não é bom? Preciso, Bom, Você está preciso. sem áudio, Ângela. Agora tirou, pode falar. tá. Não, eu falei que eu não sabia que tinha em óleo e touch. Não sabia. Tem, tem. O touch ele é Motivou. muito bom, mas eu, assim, igual eu te falei, né? Eu gosto mais dele no. Porque a emoção, ela te pega nos momentos que você não está preparada. E o Verdade. touch fica mais fácil de você andar com ele na bolsa. E ali tá Prático. nervoso, passa, sabe? Tá, ficou chateado, passa, tá com raiva, passa. E ele vai te equilibrar de uma forma que você não fique, não vá gerando esse cortisol e não vai inflamando o seu organismo. Isso que é importante, né? Oi, Maria Ângela, você acabou de chegar e a gente está acabando. Gente, então é isso. Olha, adorei fazer aula para vocês. Procurem a gente, vocês que vão ver essa gravação. É muito importante que vocês se cuidem, procure-nos, porque nós podemos te ajudar, dar a mão para você, te ajudar e ter certeza que vocês vão sair do nível ruim que pode estar acontecendo, né? Emoção é algo que todo mundo tem, ninguém é poupado. Fala, se você cheirou, se você é ser humano, você vai ter emoção. O que acontece é que você pode interceptar suas emoções e viver numa qualidade de vida melhor, que é o que acontece conosco, que já usamos óleos essenciais. E no Brasil não tinha óleos com tanta potência como os óleos da doTERRA, pelo fato de ter o selo de pureza e ser testado mais de 50 vezes. Por isso usamos os óleos, por isso temos tanto resultado e a gente quer que você também tenha esse resultado conosco. Pode nos chamar, que é um prazer, né, meninas? Atendê-los. Um beijo e ficam com Deus.